Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, aqui em Belo Horizonte, dia 1º de maio de 2015, apresentado por Marcelo Santos, jornalista profissional MTB 16539. Gente, temos o governo, né, brasileiro nunca deixa de dar felicitações ou presentes para a sociedade brasileira, não é? E agora está dando um presente aí de 1º de maio para todos os trabalhadores e também para empresários, né? Enfim, toda a sociedade brasileira. O governo quer 10 bilhões de fundo do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para evitar rombo no BNDES. Júlio Wisiak, de São Paulo, Valdo Cruz Dime Amora, de Brasília, uma matéria publicada às 2 horas pela Folha de São Paulo, está hoje no jornal Folha de São Paulo, já nas bancas, né, de todo o Brasil. O governo quer usar 10 bilhões de um fundo que conta com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para ajudar o BNDES a fechar suas contas neste ano. Gente, hoje, dia 1º de maio, dona Vana, né, aliás, Dilma Vana Rousseff, não se pronunciará à nação. Pelo menos até ontem estava acertado, deu até briga entre seus pares, né? Renan Calheiros, presidente do Senado, falando que o país precisa de políticos, né? Precisa de enganadores, que estes políticos que aí estão hoje, a performance deles na direção, na administração brasileira é de políticos enganadores. Agora tem mais uma, não é? 10 bilhões, 10 bilhões. Nós não estamos falando do rombo aí da Receita Federal de 7 bilhões de reais, nem o prejuízo, não é, do Petrolão, da Petrobras, de 6 bilhões de reais. Estamos falando em 10 bilhões de reais a serem desviados do FGTS para ajudar o Banco Nacional de Desenvolvimento, não é, do Brasil, o BNDES. Não é? Isso vai mexer com o trabalhador, não é? Ou pode, como fez no ano passado, não é? No dia 31, aquele pacote de malvadeza, onde tirou benefícios conquistados pelos trabalhadores e pagos, não é? Tem essa, pagos. Então, os trabalhadores até então que contribuíram deveria continuar com o benefício, e os outros trabalhadores que viessem, não é, entrando na economia, aí sim, mesmo assim, tudo errado, não é? Tudo errado. Mexeram no PIS/PASEP, não é? Agora precisa ter 6 meses de trabalho para receber uma contribuição de um salário mínimo. Mexeram nas pensões das viúvas, não é? Que ninguém escolhe quem vai morrer, não é, gente? As pessoas morrem. Ó, teve um acidente gravíssimo aqui nas estradas de Minas Gerais, com destino à Aparecida do Norte, Fernão Dias, de romeiros que iam para Aparecida do Norte, um ônibus de romeiros, não é? E morreu o motorista, bateu atrás de uma carreta e morreu. Não é? Agora, com essa nova lei aí da reforminha da Previdência, como eles chamam, tão bonitinho, né? A viúva, e é claro que o motorista é contribuinte da Previdência Social, né, do INSS e tudo mais, a viúva, se ela tiver aí 25 anos, ela vai ter, ser paga o benefício até os 40. Não é? E se ele tiver bebezinho aí de colo e tiver um filho aí de 2, 3, 4 anos, quando o filho tiver aí com 15 anos, precisando de pagar uma universidade, precisando se alimentar melhor, precisando, né, de uma série de coisas, o governo vai cortar a sua pensão, não é?
Olha só, esse fundo é administrado pela Caixa. O fundo usa recursos do trabalhador para investir em projetos de infraestrutura. Chama aí, ó, FI ou FI-FGTS, fundo responsável pela operação, poderá cobrir sozinho 1/3 do buraco do BNDES que precisará, neste ano, de 30 bilhões para fazer todos os desembolsos que já estavam programados. Aí é o engraçado, né? Eu li já toda essa matéria, estou falando alguns trechos para vocês que a gente não pode ler ipsis literis, né? Literalmente, todas essas matérias da Folha, proibido. Estou dizendo isso para você porque não fala em toda a matéria que esse dinheiro, né, vai voltar, né, com juros e dividendos para o trabalhador. E qual que é o tempo desse empréstimo? Né? Dá-se a entender que o BNDES paga quando quiser. Por que o BNDES está fazendo isso? O BNDES todo ano ele recebia um repasse do Tesouro, da Fazenda, né, que foi a ideia é desse, né, do espigão aí, o senhor Pedro Levi, né, o novo ministro da Fazenda. Recebia um repasse do Tesouro de uma ordem de 1,2% do produto interno bruto para reduzir a dívida pública. Com o corte que o governo está fazendo, não vai ter esse 1,2% do produto interno bruto. Só no ano passado, para você ter uma ideia, o Tesouro repassou para o BNDES 60 bilhões, né, que é um banco de fomento, e muita gente, os empresários, né, tiram sarro que é o Bolsa Empresário, né? O empresário precisa de dinheiro para capital de giro, etc e tal. Se cadastra, não é fácil não, viu, gente? E é um dinheiro sim que tem que ser empregado nas empresas, não é? O empresário recebe um cartão, ele tem que abrir uma conta na Caixa Econômica Federal, fica um ano como correntista, né? Tem que ter CNPJ e tudo mais, aí ele vai receber um cartão que ainda vai ser negociado e tudo com declarações de imposto e tudo mais, o valor desse cartão que ele tem que investir na empresa, né? Em capital ou máquinas, veículos, enfim, investir para que a empresa prospere, ou seja, possa dar emprego, possa melhorar a sua performance, né? Prestação de serviço e tudo mais, né? Na quarta, ou ontem, né, anteontem, o Conselho do Fundo recebeu o pedido formal do BNDES. Agora, gente, tá uma coisa assim, ó. Veja só. Existe um conselho, não é? E já foi o pedido, não pode. Olha só o que é sacanagem, né? Por isso que eu estou falando que é um presente do governo de dona Dilma Vana Rousseff, né? Que não vai se pronunciar, talvez de vergonha dos brasileiros, não é? Não pode o FI ou FI-FGTS emprestar dinheiro para ninguém. Não pode, é proibido. E tem um conselho. Só que esse conselho são 12 pessoas. 6 pessoas fazem parte do governo. 3 dos empresários e 3 dos trabalhadores. Óbvio que vocês já estão pensando a mesma coisa que eu, não é? O governo vai conseguir, vai forçar a barra, vai aprovar e vai pôr esse dinheiro no BNDES. Agora, se, vamos supor, o BNDES levar calote das empresas, levar calote internacional, não é? De Venezuela, alguns países, Gana, da África, etc. e tal, Cuba, não é? Que também empresta dinheiro, forçosamente, quem já não tem, né? Quem já não tem dinheiro, também vai dar calote. E vai dar calote em quem? No FGTS. Aí, vocês imaginam o seguinte, não é? Aquilo que hoje você consegue em 15 dias, uma semana,
você pode colocar as barbas de molho, né? As filas quilométricas, né? A burocracia, o vai e vem em bancos para você sacar o seu fundo de garantia por tempo de serviço, que é seu. E se não vir novas regras burocráticas, não é? Exigindo mais tempo, mais carência e isso e aquilo para o trabalhador fazer jus quando ele sair da empresa por acordo ou ser demitido, ele ter direito ao resgate do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Mas sabe por quê? Porque o governo não tem dinheiro. O governo aprovou no Conselho mandar 7 bilhões, não é, de reais de socorro para o BNDES. É um bom presente, vocês não acham, senhores trabalhadores? Ótimo presente, não é? E como no país que nós estamos vivendo, não é? Parece que é um país de que não tem justiça, não tem lei, não é? Só tem para quem está no poder, ou seja, a repressão, não é? E o governo, os políticos fazem aquilo que eles bem entendem na hora que eles querem fazer. Nós vamos esperar o quê? A desorganização da nossa sociedade mais uma vez, não é? Desorganiza-se aquilo que estava começando ainda, não é? A ter um rumo, a ter uma seriedade, a ser encarado, não é, pelo trabalhador como algo benéfico e um benefício realmente, não é, para a classe trabalhadora que é tão sacrificada no país, não é, desde muitos e muitos anos. Podemos dizer que desde de Getúlio Vargas, né, ditadura militar, a classe trabalhadora ela é sacrificada ao ponto, não é, de ter os seus salários arrochados, desemprego em massa, não é? Esses são os saldos do Brasil. E pouco assistência, uma assistência conquistada com muitos e muitos anos e muita luta, não é? Muita bomba, muitas mortes, muitos heróis, muitos mártires, para se ter um seguro-desemprego, não é? Para se ter uma seguridade social, uma pensão por morte, por invalidez, não é? Para se ter aí uma pensão. Não é? O pessoal do campo que trabalha de 5 horas da manhã até 3, 4 horas da tarde, 5 horas. Da cidade também, que às vezes trabalha na informalidade, não tem sua carteira assinada. Muitos, não é? Eles esquecem de fazer sua contribuição como autônomo, caso aí dos trabalhadores ambulantes, camelôs, etc. Então, uma luta social intestina, não é? Que, afinal de contas, se não existissem as pessoas, não é? Que se organizam, que trabalham, que contribuem, o que seria a sociedade? Não é mesmo? Então, tudo isso é para beneficiar as pessoas e também no geral, no universal, não é? A sociedade, para a gente ter a paz social, ter a democracia. Mas para isso nós precisamos de ter políticos, né? Precisamos de ter políticos administradores. O que nós temos sempre é políticos ladrões, e aí está acabando com o nosso país, não é? Toda a nossa organização. Eles não mudam nada, não é? Para melhor. Nada. E vejo mais aqui, ó. Isso, ao meu ver, é inconstitucional, não é? Não é fácil falar isso, não. Porque isso eu venho discutindo há muito tempo.
nunca que esse fundo de garantia por tempo de serviço deveria ser administrado por Caixa Econômica Federal. Ele deveria ter uma administração profissional, não é? De mercado, ele mesmo emprestar dinheiro, ele ganhar o dinheiro, ele promover o aumento desse dinheiro, porque o dinheiro não é do governo, gente. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi apropriado pelo governo brasileiro e não é do governo. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é do trabalhador. É do trabalhador. Né? O deputado, o vereador tem o seu fundo, que é dele, gerado, não é? Gerido por ele, contribuído por ele, mas também fomentado por ele. Não, aí está aí as gracinhas, né? Hoje nós temos uma transparência que na ditadura nós não tínhamos, né? A ditadura militar, eu falo sempre isso, né? Você pega hoje o fundo de garantia, para ilustrar mais o que eu estou falando, empresta o dinheiro do fundo de garantia, vai lá uma MRV da vida e constrói um edifício ou um conjunto de apartamentos e depois vende para o trabalhador, financiado para ele pagar 3, 4 apartamentos daquele, com o próprio dinheiro do fundo dele. E essa MRV não paga um tostão furado para o FGTS diretamente. Ele vai pagar para o banco chamado Caixa Econômica Federal, que coloca uma alíquota defendida, aprovada pelo governo, de 0. Teve um ano aí que tem processos e mais processos. Eles deram 0 de reajuste para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 0%. Numa inflação que estava quase 6%. Tá aí, ó, presente aí para vocês, não é? Para nós, aliás, do Dia dos Trabalhadores, não é? A dona Dilma talvez seja por isso que ela não teve a coragem, não é? De se postar aí diante as câmeras, não é? E falar para todo o país o que esse governo, não é? Do PT, do PMDB, de coligados, estão fazendo com o Brasil, não é? Já estamos sobretaxados na água, na luz. A gasolina começa agora, acredito que entra em maio, a CID, que é o produto, que é o aumento mensal da gasolina na bomba. É por aí, né? E eles estão discutindo aqui ainda, ó, a CUT vai propor fim do fator previdenciário em fórum criado por Dilma. Crescimento real do salário mínimo deve ser garantido até 2019. Só balela, não é? Só papo furado. Um salário mínimo hoje no Brasil não dá para uma pessoa viver dignamente. É quase que humanamente impossível. Eu queria falar aqui para vocês, né, que eu quase sempre não falo mais sobre saúde, né, porque não dá, ó, só esse assunto me levou 20 minutos, né, que é um absurdo o governo se apropriar de coisas que é do trabalhador, né, fundo de garantia, direitos trabalhistas conquistados, e isso ainda falam que é um governo comunista socialista. Pelo amor de Deus, não é, gente? Se fosse um governo fascista de direita, não é, que estivesse implantado no Brasil, dava para a gente acreditar
todas essas manobras e tudo mais. Fala, não, a direita, os conservadores, a tendência deles é essa mesmo, é defender o capital, é defender propriedade, é defender os seus direitos conquistados e tudo. Agora, um governo como o da dona Dilma Vana Rousseff, que se diz que construiu na esquerda brasileira, não é? Ou no mais aí, nos progressistas, aqueles que querem mudar as coisas, virem sacanear o brasileiro como eles estão fazendo, não é? Uma hora eles sacaneiam porque permitem, não é, que todos os partidos que estão no governo hoje roubem o erário público. Outra hora eles sacaneiam porque eles permitem que os políticos, não é, os maus políticos, se reelejam e estejam sempre dentro do Congresso fazendo leis contra, não é, o país. Que se faz lei contra o cidadão, não é, que prejudica o cidadão, é contra o país também. É a mesma coisa que vender o país. Tá difícil, né? Tá difícil. Campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira. Eu vi agora, né, pela Globo, 6 estados brasileiros em greve, não é? Os professores estão em greve em 6 estados brasileiros. Pernambuco, não é? Pará, São Paulo, Paraná, nem precisa falar, não é? 200 professores agredidos, já entraram com ação, viu, gente? Os paranaenses não são trouxas, não. Já entraram com ação contra o governo do estado, não é? Cada professor que foi agredido lá. Não vai ficar de graça para o estado do Paraná. Apesar que tudo isso, quem vai pagar somos nós, né? Pagamos a polícia para eles irem lá e descer o cacete nos professores, não é? E depois vamos pagar as indenizações, né? Despesas hospitalares, indenizações por danos morais, não é? E materiais, que muitos professores vão ficar fora da sala de aula aí por um período considerável. Olha, a campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira em Campos, não é? Mas é uma campanha que ela está sendo antecipada, ela é sempre realizada no inverno. Mas em São Paulo ontem, se vocês viram aí algumas fotos, as pessoas estavam todas de capote, né? Muito agasalhadas mesmo, e até algumas insinuações de que o inverno já chegou em São Paulo. Não, a chuva paralisou, né? Tinha aí uma previsão de que iria chover até final de abril, não se consumou essa previsão, mas essa campanha de vacinação contra a gripe, que começa na segunda-feira em Campos, né? Campos, vocês conhecem, é lá onde tem aquela a bacia de Campos lá no Rio de Janeiro, né? No norte fluminense. A campanha nacional de vacinação contra a gripe por influenza 2015 terá início na segunda-feira, dia 4, a partir das 13 horas e prossegue até o dia 22 de maio. O dia D está marcado para sábado, dia 9, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. O objetivo, segundo o vice-prefeito e secretário de saúde, Dr. Chicão, é reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelos vírus da influenza. A estratégia municipal é diferenciada e tem apoio de quase 80 polos, entre unidades básicas de saúde, UBSs, postos volantes, hospitais e centros de referência. A população acamada contará novamente com o serviço de agendamento para vacinação pelos telefones, isso aí é deles particular lá, não é? Ó, a matéria está completa no G1, você aí do Rio de Janeiro, né? Pode entrar em contato, se antecipe, né? Já veja aí qual que da sua região, tudo para você tomar a vacina. Principalmente, né, essa vacina ela é mais indicada para os idosos, pessoas acima de 60 anos, não é? Como é aceitado aqui
na nossa Constituição e até internacionalmente, né? A partir de 60 anos, considerado idoso, e tem até o Estatuto do Idoso e tudo. Agora, nada impede que você, né, tanto crianças, adultos, qualquer pessoa, possa ir no médico particular e este receitar uma vacina dentro do seu conhecimento, né? E tem até os infectologistas, tem os pediatras, tem uma gama enorme, né? Tem uma outra especialidade de médicos que são os alergologistas, não é? Que cuidam também da vacinação. Isso tudo com um critério. Vai fazer exames, vai medir, ver os seus antígenos, essas coisas todas no sangue e tudo, ver se você precisa realmente, se você ainda tem resposta, não é, imunológica satisfatória. Muitas das vezes dá para corrigir, né, segundo esses médicos aí, esses estudos, com um certo tipo de reposição, vamos dizer, com um fator ou um antígeno que você não tem no sangue, não é? E aí muitas alergias que às vezes se confundem com as gripes, não é? As rinites alérgicas e tudo mais, até mesmo por alimentos e tudo mais, você pode se ver livre aí da vacinação, não é? Tem muita gente que detesta esse tipo de vacinação porque elas são muito sensíveis e ficam naquele período de uma gripe de 3 dias, né? Mas depois também, muitos relatos aí, ficam imunes aí por 2 anos. Muitas pessoas também falam que a gripe e a febre são sintomas benignos dentro de uma assistência, né, observada ali da pessoa. Ou seja, alguma coisa que estava ruim dentro do corpo sendo colocada para fora, um sinal do organismo dizendo, olha, você está se alimentando mal, você está dormindo mal, você está trabalhando demais, você está tomando muito gelado, você está sintonizado. Então você precisa mudar um pouco esse seu ritmo para você se reequilibrar, né? Dentro de uma outra filosofia, vamos dizer, a mente, né? O corpo, o espírito, para você se harmonizar. Isso tudo é bastante filosófico, funciona também, né? Que é o campo das energias, que é o nosso organismo, não é só carne e osso, né? E sangue, né? E tem todas essas coisas. Mas hoje, para a nossa sociedade moderna, fora de cogitação mesmo, né? A vacinação às vezes quebra um grande galho aí, né? E evita até aquelas gripes, né? Que vão passando de um para outro e surtos e até muitos casos aí de óbitos, né? Que quer queira, quer não, a gripe pelo influenza, ela pode se transformar numa broncopneumonia e depois para uma pneumonia. Apesar que uma é virótica e depois a bronco e a pneumonia é bacteriana, mas a gripe em si já traz, né, tanto os vírus como propicia também a proliferação por enfraquecimento do organismo das bactérias, né? Então uma coisa desencadeia a outra. Podem ser agentes diferentes, não é? Mas desencadeia a outra. E todos sabem, né, que dificilmente as pessoas de idade e até as crianças, né, que sofrem muito com isso, conseguem escapar de uma pneumonia grave, gravíssima, né? Gente, por hoje é só. Muito obrigado. Saúde e paz. Nosso tempo está indo aí, ó, 9 horas no pino, né? Tem muita coisa aqui hoje aqui para vocês aqui, as notícias não param, né? Tem aí o imposto de renda que ontem foi o último dia, muita gente entregou, né? Foi bacana, né? Só para relembrar, não é, gente? Quem não tinha terminado a declaração de imposto de renda podia entregar, mesmo sem terminar, e depois fazer o término depois, não é? Dessa declaração, para não pagar aquela multa e até mesmo a multa do imposto que teria que recolher. Já é alguma coisa, porque a Receita Federal, a Receita Federal é igual a PM, né? Com o bandido, hoje,
ela passa a mão na cabeça, não é? Não pode encostar nem um fio de cabelo desse bandido. Mas com o professor, por exemplo, o cidadão honesto e tudo, eles metem o cacete, né? E a Receita Federal é a mesma coisa. Com o sonegador, o cara que vai lá dentro e sonega, corrupto, não paga e tal, eles passam a mão na cabeça do cara, é justiça, anos e anos, às vezes até o processo prescreve, não é? E acabou. Agora, para o pobre coitadinho mesmo, não é? Ele tem que pagar a multa, ele tem que tirar da comida dele, até de uma prestação que ele está devendo na praça, de um calçado, de uma roupa, mas tem que pagar a multa. E ponto final, se ele quiser, não é, ter seu cadastro aí de acordo e tal, porque senão a burduna na orelha, né? E ela não é fraca não, viu, gente? Porque o Estado tá aí. Ontem eu vi o partido que tem aquela sigla PP, né? Partido do Petrolão. PP fez a sua propaganda eleitoral, não é? Para mim é o partido do Petrolão. E eles defendendo que quer um Estado forte, não é? Quer aumento da pena ou diminuição da pena para os menores. E, ó, o fascismo iria ressuscitar com eles, viu? E tá aí, né? Petrolão, partido do Petrolão, no Petrolão aí, né? Vários deputados, parece que vai virar pizza, né? O Rodrigo Janot foi arrolhado aí, foi silenciado, deve virar pizza esses políticos que a Procuradoria-Geral da República arrolou no processo da Petrobras, né? Infelizmente, vamos fazer o quê? Porque, não é? Não temos agora um Joaquim Barbosa, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, e também não temos um Roberto Gurgel também, não é? O ex-procurador-geral da República que pegou os mensalistas do governo, né? E entre eles ministros de Estado, presidentes de bancos, né? Deputados estaduais, federais e ex-presidentes de Congresso, né? E tudo mais, e muitos deles já estão no lugar meritório deles, não é? Cumprindo suas penas por terem desviado dinheiro ou recebido propina do erário público. Obrigado, saúde e paz, um excelente feriado para vocês, de descanso, não é, de reflexão, e vamos que vamos aí para o nosso sabadão amanhã. Amanhã às 10 horas nós temos aqui o Sábado Show, viu? E amanhã, vocês desculpem, vou procurar aí fazer um estudo aqui sobre o 1º de maio, né? O Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador, né? O trabalhador comemora como o Dia do Trabalhador, né? E no Brasil se comemora o Dia do Trabalho. É um eufemismo, né? Que tem um peso e contrapeso, né, gente? Por exemplo, professores do Paraná, mais de 200 professores massacrados, né, em praça pública por causa de uma reforma que um governo de estado, o senhor Beto Richa, sancionou, né, ontem, já está funcionando, lá da Previdência Social do Funcionalismo Público do Paraná, porque o governo brasileiro é um corrupto passivo, né? O corrupto passivo é aquele que deixa o corrupto ativo roubar, não é? Pelo menos pode não estar ganhando nada, mas está assistindo, não é? E só sair o dinheiro. Aí depois, quando corre atrás, até amanhã.